Então, tô aqui de novo, começando mais um programa sem contexto. E hoje a primeira coisa que eu queria estar abordando aqui com a audiência é: vocês sabem o que é YouTube Poop? Entendeu? Poop. YouTube Poop. Sabe o que é isso? E- Porque nessa foi, ainda é, digamos assim, uma espécie de vídeo assim, diria até uma espécie de mídia artística, na realidade, que tomou conta da internet há quase 10 anos atrás. E hoje em dia, há pouco tempo atrás, eu estava refletindo sobre isso, sobre como essa foi uma cultura doida. Pra quem não sabe, assim, por exemplo, tem um dos vídeos mais famosos sobre esse tipo de vídeo, é o Seu Madruga Will Go On, né? Quem quiser pesquisar, assistir esse vídeo aí, feito pelo mestre 3224, assiste pra vocês terem uma ideia. Esse daí foi um dos poop brasileiros que obteve mais alcance, tal. Foi realmente, chegou a muitos canais, assim, de notícia, porque tomou conta da internet lá em 2011, 2012, que é a época de lançamento dele. Então, né, o YouTube basicamente são esses vídeos, essas montagens assim, né, que pegam trechos assim de filmes ou séries, animações. Eu via bastante YouTube com os personagens do Chaves, tinha outro que era com os personagens de Toy Story, que o nome do vídeo era Brinquedo História, não sei se ainda existe. E basicamente tu pega ali o vídeo, tu manipula pra caramba as imagens e bota sons de outros programas e mistura, faz um grande mashup, né? Uma grande montagem, assim, uma amálgama, junta um monte de coisa diferente e tem uma técnica exclusiva não, inclusive, que eles utilizam bastante nesse tipo de vídeo, que é o de, agora eu me esqueci, não sei o que é rape, não é mind rape, é visual rape, eu acho. Que é basicamente. Rape quer dizer estupro, né? Visual rape então seria estupro visual. Que é basicamente o que eles vão fazendo no vídeo, que vai rolar tanta coisa tão rápido, efeito sonoro, e flashes e cores, entendeu? Realmente tu sente que é um bagulho muito difícil de absorver. E eu me lembro que eu conheci isso na minha adolescência, né? Por exemplo, esse vídeo de Seu Madruga igual mesmo, é o tipo de coisa que eu não sei, tu não sabe, não sei exatamente de onde que veio. Provavelmente algum amigo me mostrou, ou eu realmente ouvi alguma página dessas mais famosas, sabe? Tipo, não salvo, coisas do tipo, assim, porque esses programas, essas páginas chegaram a conferir esse tipo de material, porque ele foi, não entendo também, se pá, foi por aí nesses negócios, assim, do tipo, porque esse daí foi um dos que fez mais sucesso, assim, lá na época. E eu me lembro que acho que foi por 2011, que esse daí, 2011, eu devia estar com 16 anos, eu acho, estava no meu ensino médio aí já, estava uns 2 anos já, mais ou menos, no ensino médio. Então foi ali nessa fase da minha adolescência, 15, 16 anos, eu encontrei esses vídeos loucos aí com um monte de edição, um monte de doideira, e durante algum tempo eu até acompanhava mesmo, assim, de ser uma forma de se divertir, porque realmente eu ficava, mano, o que esses malucos estão usando? Naquela época eu não usava nada além de ocasionalmente beber um goró, e eu não entendia porra nenhuma, né, meu? E hoje em dia, depois de quase 10 anos, depois de ter absorvido essas imagens, dá pra entender ainda mais como uma forma de arte, né? Porque realmente foi uma cultura ali, uma subcultura que surgiu na internet, do pessoal que quando começou. Pessoal, tipo, que não trabalhava em grandes empresas, quando eles começaram a ter acesso a editores de vídeo de maior qualidade, como por exemplo o Sony Vegas, sabe? Eu acho que o Adobe Pro era outro que naquela época estava se destacando. Então os caras começaram a botar a criatividade deles na prática, sabe? E criar algumas concepções que realmente eu gostaria até de conversar com o cara, bater um papo, perguntar como é que se montou aquilo lá na cabeça dele, se o maluco realmente estava muito chapado de alguma coisa, entendeu? Ou ele simplesmente misturava. Alguma metodologia por trás daquele caos tem que ter, porque é obrigatório, né? Se a gente tá assistindo aquele vídeo, quer dizer que ele montou aquilo lá. E se ele simplesmente estava seguindo um impulso, um instinto, ou ele tinha alguma lógica, algum senso estético, artístico por trás, eu acho muito interessante. Então, Seu Madruga ou Igual é um dos mais famosos, e o mestre fez alguns outros bem populares, foi tipo assim, Seu Madruga Terrify, Seu Madruga Tylenol, esse daí, Power Danger, todos esses vídeos daí eu conhecia muito tempo atrás e tal. E de outros canais que eu não me lembro o nome, né? Que esse mestre do 3224, por ele ser tão famoso, eu não me esqueci dele. Mas tem vários. E outro Pooper que eu me lembro é um cara que o nome dele é Bomber Pooper. Não sei nem se é um cara, né? Mas é o título, assim, da pessoa no YouTube. Que ele fez alguns Poop que eu achei muito legal. Mas tinha vários outros que a gente só assistia, digamos, em algum momento, alguma noite ali,
eu e os meus amigos, assim, conversando numa noite, por exemplo, a gente botava pra rodar, a gente assistia, dava risada, ou não, né? Alguns a gente gostava, alguns achavam uma porcaria, e a gente nunca mais vai ver, né? Só fez parte daquele momento. Mas então, né, é curioso, assim, dessa cultura que se desenvolveu, se popularizou ali entre o final dos anos 2000 e o começo da década passada, mas né, não que ainda não existe, deve ter ainda canal de poop regular, mas né, não foi que nem naquela época, era um bagulho que realmente aparecia demais assim e tal, e eu acho bem interessante reavaliar essas experiências agora que passou um tempão e eu penso, putz, mano, aquele cara tava muito dodói da cabeça. E eu e mais uma geração de outras pessoas se divertiam, né? Se apreciavam. Tem vídeos com mais de milhões de visualizações. Então, né? E é feito em vários idiomas. Praticamente todos os países do mundo inventaram os seus, sabe? Os PUP. Por isso que eu tenho o YouTube PUP BR, que é pra tu saber que é feito pro Brasil no idioma português. Porque se tu botar só YouTube PUP, tu vai achar de tudo quanto é lugar, porque, né? É um negócio que se formulou ali e tal. E se popularizou bastante. Mas enfim, né? Após ter se aprofundado bastante aí no tema de YouTube BR, eu quero passar então pro tema central desse programa, que vai ser empatia, né? A empatia é uma coisa, essa tá aí um assunto que eu me sinto confortável para falar e desenvolver bem, porque tipo, é o tipo de coisa que eu sei que faz parte da minha vida e de muita coisa, de tudo que tem a ver comigo durante muito tempo, sabe? Daí eu vou ter que, inclusive, né, vou aproveitar já para explicar e passar adiante o conceito de empatia para quem nunca refletiu, para quem nunca pensou, para gente que não sabe, ou até para gente que sabe, ou tem a dúvida, mas enfim, ou quem quer saber se vai discordar ou concordar comigo, vamos lá. Então, empatia é um termo que está sendo utilizado hoje em dia, que está em alta, né? É basicamente, eu consideraria assim, a capacidade de tu se colocar numa situação, na situação de outra pessoa ali e tal, mas quando isso quer dizer é, eu digo capacidade de se colocar porque realmente é uma coisa que tu tem que conseguir projetar a tua consciência lá, entendeu? Eu vejo que muitas pessoas, na hora de tentar explicar o conceito de empatia, eles tentam para apelar para um argumento mais assim relacionado à pena, piedade, misericórdia, mas não é exatamente isso daí. A empatia tu tem que ter. Tem outro conceito que eu vou falar bastante aqui nesse programa de hoje, tu tem que ter uma inteligência emocional para fazer isso daí de uma maneira boa, entendeu? Você tem que conseguir perceber como que as pessoas se sentem, como que as pessoas se enxergam, elas enxergam o resto do mundo, porque tu tem que conseguir fazer realmente uma projeção dentro da consciência da pessoa. Inclusive falando assim pode até parecer tipo assim abstrato, impossível de fazer, ou até alguma coisa meio que espiritual, sabe, sobrenatural. Mas infelizmente eu não tenho como falar sobre esse tema, sobre esse assunto, sem fazer esse tipo de declaração. Por quê? Porque eu sou uma pessoa empata, entendeu? Vou usar esse termo aqui porque eu já lido com isso, já sei o que é isso, já faz parte da minha vivência há pelo menos 20 anos, sabe? Então eu já tive que lidar com o amadurecimento desse tipo de sensação, desse tipo de percepção. Inclusive, por eu ser assim, eu sei que outras pessoas também são, mas eu também descobri que não é todo mundo que é, nem todo mundo que faz questão, entendeu? Mas se eu conseguir, e não é nem conseguir, mas se eu me desenvolvi a minha empatia ao longo da minha vida já faz bastante tempo, eu sei que outras pessoas também fizeram assim. Inclusive, acredito que é uma característica assim, imperativa para os grandes artistas, né? Por exemplo, assim, sempre que tu tá vendo um filme, lendo um livro, sabe? E tu vê ali que tem uma variedade muito grande de personagens, tu consegue ler, interpretar eles com uma riqueza de detalhes e diferença na forma de pensar, de agir, de sentir. Na minha opinião, a grande maioria desses escritores conseguiram fazer isso graças à empatia. Mas pode não ser só também, eles podem ter uma inteligência emocional super avançada sem ter empatia. Mas a empatia com certeza é um dos caminhos mais fáceis para tu adquirir uma inteligência emocional, porque tu já tá praticando tanto essa questão de tu colocar no lugar dos outros, perceber como eles se sentem, em várias questões, sabe? Não só do jeito que eles se falam e se portam diante de vários assuntos e vários cenários, mas também uma coisa de tu conseguir realmente interpretar, sabe? De ler o jeito que a pessoa se sente e se projeta e tudo mais. Então, né? E por que que eu sei que eu tenho essa empatia faz muito tempo e lido com ela faz muito tempo? Então, para falar disso, eu sou obrigado aí também de abrir uma nova lacuna que é para falar sobre crise existencial, né?
Muitas pessoas já ouviram falar desse termo, a gente já ouve esse tipo de expressão, sabe? Estou tendo uma crise existencial. Então, o que que seria de maneira também prática uma crise existencial? Para simplificar uma variedade muito grande de sensações e percepções, crise existencial é quando tu se questiona coisas relacionadas à função da existência, basicamente, sabe? É quando tu tem uma consciência de que tu é um ser, entendeu? Ser vivo, presente no universo, entendeu? E tu começa a perguntar assim, quem sou eu? Por que que eu sou eu? Entendeu? Por que que cada pessoa é um só? Por que que tu tá vivendo nessa linha de tempo específica? Entendeu? Por que que tu nasceu? Onde tu nasceu? Todas essas questões que muita gente Uh, muita gente já se perguntou também, mas a gente sabe que, digamos assim, até geralmente é o tipo de coisa, é um fenômeno relacionado à civilização, entendeu? Em vários outros pontos da humanidade, esse tipo de realização nunca nem passava na cabeça do ser. Mas como a gente vive já num mundo com muito mais, sabe, por exemplo, a própria noção de que tu faz parte de um planeta, hoje em dia tu começa a ter desde muito cedo, né? Porque por questões óbvias, como por exemplo a internet, aí a televisão, até os ensinos do colégio e tudo mais. Então a ideia de que tu é um serzinho num planeta enorme, que existe vários países e várias pessoas, entendeu? Mais de 7 bilhões de pessoas, todas essas coisas assim, né? Então isso daí acelera pra caramba esse processo de crise existencial. Inclusive, parece que lá na Grécia, esse tipo de processo era coisa que os filósofos, sabe, da alta estirpe já faziam quando eles já estavam, assim, sabe, passando pela vida terrena deles há bastante tempo, sabe, 40, 50, 60 anos, que tu chegava nesse ponto. Inclusive a escola de filosofia que lida com essas questões existenciais, né, era muito renomado e tudo mais. Então, eu tive esse tipo de crise existencial quando eu ainda era criança, quando eu tinha 7 anos de idade. E por que que eu tô falando isso? Porque eu acredito que isso daí foi uma das coisas que me forçou a ter empatia, entendeu? E fez com que eu tivesse que trilhar esse caminho já desde muito mais cedo do que várias outras pessoas. Por quê? Eu me lembro do dia, quando rolou esse evento, quando essas ideias todas começaram a bater na minha cabeça, sabe? Tipo assim, nossa, por que que eu sou eu? Por que que eu não sou fulano? Entendeu? Por que que eu nasci nesse período? Eu não nasci, sabe, há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, há 1000 anos atrás, sabe? Por que que eu sou homem e não sou mulher? Por que que a minha pele é branca e não negra, sabe? Todas essas coisas, assim, passaram na minha cabeça no mesmo dia, na mesma tarde, assim, tal, comecei a refletir. E, obviamente, que hoje em dia, quando eu faço exercício de olhar para trás, eu penso, pô, como é que eu ia conseguir lidar com tudo isso? E é óbvio que eu não consegui lidar, entendeu? Simplesmente começou a refletir. Eu me lembro que, como era até difícil conseguir transcrever em palavras, a primeira pessoa que eu tentei lidar com isso foi um amigo meu, uma criança da mesma idade que eu, entendeu? De 6 para 7 anos ali também tal, porque ele é um mês mais novo que eu, então eu não sei se ele já tinha feito aniversário naquela época. Então eu me lembro que eu tentei externalizar, eu tentei formular a frase, eu me lembro que, eu não me lembro exatamente as palavras que eu usei, mas eu tentei, né, explicar todo esse tipo de ideia que eu não tinha uma argumentação tão boa para passar adiante. Só que eu me lembro que eu tentei falar e o meu amigo ficou me olhando, e daí quando chegou uma hora que ele falou assim, Renan, do que tu tá falando? Hoje em dia eu acho muito engraçado dar risada, mas eu entendi que ele não ia entender, eu falei, pô, não vai me entender, não vou conseguir explicar isso daqui, entendeu? E hoje em dia eu acho normal que muitas crianças não compreendam, né? Mas o ponto é esse. Por um motivo ou por outro, por questões além da minha compreensão, eu tive esse tipo de realização lá quando eu tinha 7 anos de idade, sabe? E daí eu peguei e isso daí me fez com que. Isso daí foi quando eu já tava para entrar no colégio, porque eu faço aniversário no final de novembro, eu ia entrar no colégio então no janeiro seguinte, entendeu? Quando eu tinha 7 anos de idade, ia entrar na primeira série. Então eu imagino que foi por isso que eu já tive esse lance da empatia muito mais, sabe? Quando eu entrei numa sala de aula, eu já passava para mim um tipo de noção de que, tipo, cada um de nós ali era um ser individual e nós tínhamos diferenças e eu observava a maneira com que as pessoas se sentiam, sabe? Porque eu conseguia enxergar diferenças entre quem eu era e quem os outros eram, entendeu? Conseguia refletir sobre as atitudes, sobre as ações, o que as pessoas faziam ou deixavam de fazer. E aqui também vou aproveitar para explicar o seguinte: isso não tem nada a ver com acharem, tipo assim,
Que tem muita gente quando começa a tentar explicar esses lances de empatia, as pessoas acham que, tipo assim, a questão de ser, mas tu é um santo, tu não faz nada de errado. Não, eu ainda agia que nem um ser humano normal. A questão é de que eu refletia sobre essas questões, entendeu? Eu ouço muita gente falando, sabe, por exemplo, assim, como que quando uma pessoa adulta começa a realizar pela primeira vez esse lance de empatia, e daí ele fica muito naquele discurso de que assim, ah, de ele tá muito emocionado com aquela ideia de se colocar no lugar dos outros, tá ligado? Ainda mais, tipo, por exemplo, homens, sabe? Por exemplo, o homem, um cara que ele era completamente ignorante aos sentimentos dos outros durante 20, 30 anos, aí no momento que ele se liga com isso, ele começa a achar que todos os homens na volta dele eram assim, tá ligado? E a grande maioria foram assim, porque eu vou concordar contigo que não é a maioria das pessoas que tem empatia e não é todo mundo que faz questão de desenvolver também. Mas que eu sempre acho muito exagerado, as pessoas acham que todo mundo tá lidando com isso, tá descobrindo isso muito adiante, porque eu sei que teve gente que nem eu, que já tava com esse tipo de percepção desde pequeno. A questão é que eu sempre, né, levava em consideração como que eu me sentia, como os outros se sentiam, sabe? Todas essas coisas eu pensava, sabe? Me colocava realmente no lugar dos outros. Eu me lembro que a primeira vez que alguém me explicou o conceito de empatia, eu já tinha 11 anos de idade. A professora perguntou, a professora de português, sabe aquele momento que a aula tava um caos, e daí ela fez todo mundo ficar quieto, daí ela perguntou se sabe o que é empatia. Eu me lembro que eu tentei responder para ela e eu não consegui responder, e daí ela me falou o que era, sabe? Com palavras melhores, explicando melhor, e daí eu, tá, entendi. Eu me lembro que foi aí que eu entendi o conceito, mas eu já tinha esse lance da empatia muito maior. E outra coisa que, por exemplo, assim, tu nota, tu pratica empatia também, tu percebe que tu tem empatia, muitas vezes assim, em obras de ficção, entendeu? E quando eu era criança, desde sempre eu fui de assistir televisão, assistir filmes, assistir desenhos animados. Então eu sempre tive esse negócio de me envolver muito com a história, porque eu já tava desenvolvendo essa questão, já estava me colocando no lugar dos personagens, em conceitos. Por exemplo, assim, vou ter que falar, vou ter que ser específico sobre algumas coisas, por exemplo, assim, questão racial. Eu já vi muito, muito aquele argumento, assim, de que, por exemplo, pessoas brancas não pensam, tipo, elas não sabem nem que elas são brancas porque a cor da pele delas nunca foi um problema, sabe? Tu nunca passou problemas por ser branco, então tu nem leva em consideração esse tipo de coisa. E realmente pode ser um argumento muito bom para muita gente que nunca pensou a respeito disso, sabe? Se tu nunca pensou sobre o lance de como, né, a tua cor da tua pele te afeta, porque provavelmente a cor da tua pele nunca te afetou, então, né, tu passou ignorante sobre isso. Mas eu sei também que tem muita gente que refletiu sobre essas coisas por influências externas e não é um bagulho assim, sabe, que eu acho que eu seja o único, sabe, o alecrim dourado. Eu acho que outras pessoas, assim como eu, já foram tocadas pelo lance da questão racial através de obras de ficção e através do colégio e através do exercício de empatia. Por exemplo, eu me lembro de histórias que eram sobre esse tema, sabe? Desde, por exemplo, assim, Super Choque, que tinha episódios que falavam sobre essa questão racial. E eu me lembro que sim, eu fazia uma puta leitura daquilo lá pra minha vida, sabe? De verdade. Ao contrário de que talvez muitas pessoas assistiram esse tipo de série, esse tipo de filme e não deram bola, não. Eu ia fundo naquela ideia. E eu imagino que foi por causa desse lance de que eu tive essa crise existencial desde cedo. Então, vários desses conceitos que eu ouvia, desses assuntos que eu via, ficavam martelando na minha cabeça. Não era algo que eu via, desligava a televisão e nunca mais refletia, sabe? Aí, o Maluco no Pedaço, eu me lembro que também tinha mensagem sobre essa questão racial e eu ficava refletindo, eu ficava tipo assim, mano, que fita, sabe? Que coisa horrível, sabe? Ficava incomodado de saber que esse tipo de coisa acontecia e tomava aquilo lá como uma verdade. Todo mundo, eu Cris também era uma série focada sobre a questão racial, sabe? E eu não tava assistindo Todo Mundo Cris dando risada e falando assim, eu ria porque era uma série de humor, ela é feita para usar, né, uma realidade racial, mas fazendo humor em cima daquilo lá, né? Inclusive, eu vejo muita gente assim, confusa com essa história, sabe? Que ainda não entenderam qual era a mensagem da série, entendeu? E não consegue interpretar muito bem, mas pra mim sempre foi muito claro, entendeu? Sempre consegui chegar aos estereótipos ali, entender qual era a mensagem negativa por trás, sabe? Tipo, a mensagem positiva, né? Eles querem te mostrar um lado ruim, fazendo tu rir, mas era pra te entender como aquilo era escroto. E eu sempre entendi, sabe? Sempre achei o Caruso escroto, sempre achei a professora Morello escroto. E justamente por questão racial, não era porque, tipo assim, eu acho que essa mulher é escrota. Eu não, acho que essa mulher é racista, olha esse papo dela, papo de racista. Olha que moleque racista, entendeu? Mas era a moral da série. Entendeu? Que não falei, Super Choque tinha um episódio sobre a questão racial. Todas essas
muitas mensagens que eu ouvia na história, na ficção. Eu também falei do colégio, porque, por exemplo, tinha também novelas que falavam do período da escravidão, sabe? Então, eu me lembro que quando eu tava mexendo, assim, num livro de história, a primeira vez que explicam para as crianças a questão de escravidão e tal, eu me lembro que eu já fiz um exercício de empatia e nunca precisei voltar a pensar de novo na ideia de estar, sabe, vivendo uma condição daquilo lá preso, sabe, com algo segurando teu pescoço, segurando tua perna, sendo violado, sendo humilhado, sendo agredido. Todos esses negócios daí eu fiz com uma idade muito jovem, entendeu? Eu já fazia um exercício de me colocar naquele lugar, de pensar, de refletir, de sentir e de tentar entender, sabe? E de se projetar, entendeu? Esse é o ponto de se projetar, esse é o lance da empatia. É tu projetar a tua consciência num corpo que tu não vive, numa realidade que tu não tem, num ponto de vista que tu nunca vai ter. Mas ainda assim é possível, entendeu? Tem gente que pode estar discordando agora, gente que pode estar achando que eu tô, sabe, supervalorizando uma característica, mas olha, eu não posso ver dessa forma, sabe? Porque é um negócio que eu tenho dentro de mim a vida inteira, eu convivi com isso a vida inteira, eu me coloquei em várias posições que eu nunca vou viver, se Deus quiser, eu nunca vou viver, entende? E aquilo lá realmente é o suficiente para eu entender, sabe? Ao mesmo tempo que eu não acho que isso vai funcionar para qualquer um, não, entendeu? Eu não acho que todos os seres humanos passaram a viver essa vida justamente porque eu vi. Esse é o ponto, entendeu? Conforme eu fui envelhecendo, conforme eu fui crescendo e lidando com essa questão da empatia, várias vezes eu descobri que outras pessoas não tinham, ou pelo menos ela não fazia sentido, sabe? Do meu ponto de vista, eu não conseguia entender como é que, tipo, pô, se essa pessoa se coloca no meu lugar, por que ela tá fazendo isso, sabe? Porque eu me colocava no lugar de todo mundo, só que daí conforme eu fui vivendo, eu passei por todo aquele caminho, assim, muita gente deve ver aquelas imagens assim, na internet dizendo que a empatia sem limites é autodestruição, sabe? Ou em inglês, em versões traduzidas que as pessoas fazem e tal. Tudo isso daí que muita gente pode não ter se relacionado, eu me relaciono completamente porque eu sei o que que é. Eu sei como é que é esse processo. Que durante muito tempo cara, eu basicamente queria não prejudicar as pessoas, sabe? Eu queria não incomodar as pessoas, não. Eu internalizava um monte de coisa dentro de mim e, depois, ainda ficava pensando que a culpa era minha muitas vezes, sabe? Eu ficava tipo assim, pô, será que eu que tô sendo. Eu mereço ser, sabe, ser ofendido, ser perseguido, ser humilhado, sabe? Esse tipo de coisa. Pensava assim na minha cabeça, porque, tipo. E ao mesmo tempo eu não queria devolver de volta, sabe? Não era um negócio que eu me sentia relacionado. Eu não me sentia um desejo assim de externalizar aquilo lá. E eu não acho que seja uma questão assim de ser santo ou de não ser santo. Não, é questão de ter empatia, tá ligado? E como eu tinha aquilo lá ligado e eu não conseguia desligar, não era um bagulho fácil pra mim, nunca foi, sabe? Ao mesmo tempo que não quer dizer que eu nunca, tipo, eu já fiz muita coisa que eu me arrependo. A questão é que eu nunca vou poder dizer que eu não me importo com as coisas. Tem muita gente que gosta de vender essa imagem, né? Gosta de falar que eu não me importo, faço o que tiver que fazer, doa quem doer. As pessoas gostam de passar essa imagem. Eu poderia até gostar, mas eu não sou também essa pessoa, eu estaria mentindo, sabe? Tudo que eu falei pra alguém, eu já fui dormir na cama pensando, entendeu? Tudo que me falaram durante o dia eu fui dormir pensando. E ao longo da minha vida fazendo isso sempre, diariamente, desde do mínimo dos meus 7 anos de idade, obviamente que me fez chegar a certas conclusões. Tem coisas que eu não vou mais ficar me questionando, tem coisas que eu não vou ficar me perguntando, porque eu já vi acontecer várias e várias e várias vezes e já consegui encontrar uma resposta, mas conforme eu era criança, eu não tinha resposta pra nada, tá ligado? Entre meus 7 e meus 15 anos, entendeu? Que eu era ainda mais confuso, desde os meus 15 até meus 20 anos eu continuava sendo confuso, e agora, até o presente momento, sou uma pessoa confusa com maior grau de esclarecimento, sabe? Tudo isso. A questão é de que eu sempre tive que refletir sobre as coisas, entendeu? E eu sempre soube que quando... Outra questão, assim, sobre o lance da empatia, que tem que entender que é o seguinte, eu ainda nem falei do lance de inteligência emocional, então eu vou entrar nesse negócio de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É o que a empatia te ajuda a ter, entendeu? É tu conseguir ler as pessoas, tu conseguir perceber as pessoas, tu conseguir saber como é que a pessoa tá se sentindo bem ou mal, ou triste, ou com raiva, ou frustrado, ou se ela tá vindo com... A ideia dela tá vindo de o jeito que ela tá se posicionando ali é uma questão de ela querer se impor, ou ela tá com medo, ou ela tá, sabe, sentindo contrariada, se sentindo afrontada. Tu consegue ler. Isso é uma inteligência emocional. Tu consegue saber como é que a pessoa tá se sentindo, como é que ela tá se projetando, sabe?
consegue fazer uma percepção sobre isso. Claro que também as pessoas podem te manipular, elas podem criar um personagem, né, e tu lê ela errado, mas daí tu tem que saber se ela tá sendo legítima ou não. Daí é outro grau aí que foge do escopo da inteligência emocional. Mas tô falando que de uma pessoa que tá sendo autêntica, tu consegue perceber várias coisas através da inteligência emocional. E eu acho que a empatia, assim, é sensacional na hora de desenvolver isso, porque tu tá tão acostumado a se colocar no lugar dos outros, que tu começa a perceber, tipo assim, eu já vi um monte de gente que quando tava revoltado fazia um negócio desse tipo, tu consegue criar um padrão pros comportamentos e pelas emoções que as pessoas estão passando, sabe? Por isso que é inteligência emocional. Só que eu acredito que tem gente que tem muita inteligência emocional, sim, sem ter empatia. Digo isso porque aí não só de questões de ser, por exemplo, psicopata, por exemplo, todo psicopata, por definição, ele já é assim, ele tem uma puta inteligência emocional, ele vai ter que saber ler emoções e sentimentos das pessoas e ele não vai ter empatia nenhuma, né? Porque seria uma das coisas que ia contrariar essa questão e tal. Mas até a gente que não chega a ser necessariamente psicopata, mas só a gente que não quis, a pessoa nunca se acostumou com essa ideia de se relacionar com a dor dos outros, sabe? De refletir sobre seus atos, de pensar como é que a pessoa está sentindo, e ela não vai começar isso depois de velho, por exemplo. Eu tô indo para esse padrão de velho por causa que é um exemplo bom para fazer isso, de falar de inteligência emocional. E aí vocês vão ter que usar a empatia de vocês, vão ter que usar a memória de vocês e pensar em ambientes e cenários que façam com que isso que eu vou falar agora tenha sentido. Por exemplo, eu me acostumei em várias vezes ao longo da minha vida a encontrar uma estrutura familiar que era regida assim por uma figura patriarcal, sabe? Um homem entendeu que ele teve filhos e filhas e foi vendo netos e os caralho, e ele tem aquela postura de ser rígido, grosseiro, e todo mundo sabe que ele vai falar certas coisas, que ele vai fazer certas coisas, que isso, quem viveu com ele sabe que ele criou a família inteira assim, entendeu? Ele era de manter, de querer a manter os filhos na linha, de querer manter os genros na linha. Então, e muitas vezes essa pessoa não teve, por exemplo, sequer um ensino, sabe? Ela não foi para um colégio, ela não recebeu uma educação, uma alfabetização. Aí por isso que muita gente vem com aquele discurso falando assim, mas o cara lá, ele não sabe o que faz, é o jeito dele, vem com esses papos assim. Só que isso daí tá ignorando várias outras questões da inteligência da pessoa e da percepção da pessoa. Só porque a pessoa não teve o ensino, só porque ela não sente pena, como é que ela sabe exatamente o que ela tem que falar para instigar medo nos outros, entendeu? Isso é inteligência emocional. O cara se acostumou com um padrão de vida onde ele vai criar todo mundo com um medo. Ele, pode ser na cabeça dele até respeito, ele pode ser uma pessoa tão confusa com essas questões que na cabeça dele ele pensa, se a pessoa me teme, ela tem respeito por mim, entendeu? Então ele bota medo para obter respeito, digamos. Só que ele se acostumou, foi a vida inteira ele foi instalando esses gatilhos na pessoa, ele sabe que coisa que ele vai falar, sabe? É tipo quando teu pai ou a tua mãe, ele sabe exatamente o que ele vai te falar para te incomodar. E tu também, sabe? Quando tu é capaz de fazer essa leitura, tu sabe quando a pessoa tá se incomodando, tá se irritando, tu vai vendo ali, putz, eu tô acalcando uma moleira, sabe? E tem gente que tem essa inteligência emocional, mesmo que o cara, sabe, ele não precisa nem ter ido pro colégio na vida dele, entendeu? Não precisa nem ter aprendido a ler e escrever, mas ele tem essa inteligência emocional, porque ele viveu aquilo lá a vida inteira. Ele sabe quando alguém tá se sentindo acuado, com medo, ou quando alguém vai... Até porque por isso que a pessoa, né, não cria uma situação que ela não quer. Muitas pessoas, sabe? E daí, claro que tem várias outras questões, tem toda uma questão assim, de problemas cognitivos e doenças psicológicas e mentais. Não tô entrando nesse mérito, tô falando de inteligência emocional, sabe? Tem muita gente que tem inteligência emocional sem ter empatia, sabe? Só que ela usa a inteligência emocional dela para um lado sabe, de predatorial, sabe? Ela sabe quando que ela tá incomodando alguém, sabe quando ela falar algum bagulho vai ser mal recebido, ou vai causar uma repulsa, um nojo, um incômodo. E ela tem essa percepção, sabe? Só que ela não teve empatia a vida inteira dela. Agora, o empata, ele também tem essa inteligência emocional. Inclusive, muitas vezes, quase sempre que eu realmente magoei alguém, ofendi alguém, era alguém próximo a mim, sabe? Porque quando eu tô com relacionamentos assim com uma pessoa que, tipo um funcionário de um mercado, alguém que eu, funcionário do ônibus, a minha relação é tão mínima e eu já tenho tanto assim uma conduta assim na minha cabeça de que eu vou falar, que eu vou alcançar isso, falar obrigado, tchau, entendeu? Todas essas coisas já estão tanto na minha conduta e eu não vou passar nunca daquilo ali, que não, raramente assim, olha, pode ter tido uma pessoa que eu passei pelo dia dela ali, ela não se lembra nem do meu rosto. Mas agora,
a pessoa ficar assim, nossa, chegou um dia que um cara, ele me incomodou, ele encheu meu saco, ele foi grosseiro. Não vai acontecer porque não é sabe, a maneira com que eu ando por aí. Então, infelizmente, inclusive tem uma frase que para mim, particularmente, faz muito sentido, que é uma frase que diz o seguinte: aqueles que nós mais machucamos são aqueles que nós mais amamos. E para mim fez muito sentido, porque quase toda vez que eu fiz alguma coisa que eu me arrependia, que eu me envergonhava, que eu tinha que pensar a respeito do que eu fiz, do que eu falei, e tinha que voltar atrás e sentir realmente uma culpa, era algo que eu fazia para alguém que eu amo, sabe? Para alguém que eu conheço. Raramente eu chegava a ser escroto com alguém que eu não conheço, justamente por causa desse lance, sabe? Eu não me relacionava com essas ideias de querer ser escroto com alguém, sabe? Nunca me senti confortável com a ideia de saber que eu fiz alguém se sentir mal, e a pessoa chegou em casa e pensou assim, porra, aquele cara foi muito escroto comigo, ele me agrediu, ele me humilhou, ele me ofendeu, ele me perseguiu, ele me oprimiu, sabe? Isso nunca foi legal pra mim. Só que, querendo ou não, quando tu vai, sabe, lidando com relacionamentos, ainda mais com gente que tu tem mais intimidade, entendeu? Se envolve muito mais nas coisas, tu fala coisas que, sabe, pra mim, eu sempre tive aquele negócio de quando eu tava falando algum negócio que eu sabia que era pra machucar, porque esse entra no lance da inteligência emocional. Eu me sentia essa pessoa que eu tava sempre assim, ah, deixava de falar as coisas em pequenos níveis e depois eu me arrependia, porque daí chegava um ponto que eu extrapolava e falava algum bagulho que eu sabia que ia ter um resultado, sabe? Basicamente eu tava querendo, em resumo, eu tava querendo ser escroto, e como eu tenho essa inteligência emocional, eu sabia onde que ia doer, sabe? E quase que instantaneamente quando eu falava algum bagulho, isso pra não falar de questões assim, ah, como posso dizer assim, biológicos do corpo humano, sabe? Com raiva. Sempre, quase tudo que eu fiz com raiva eu me arrependi, entendeu? Não tem como tu fazer alguma coisa com raiva e bater palma. Quer dizer, tem, né? Aí depende de quem tu é. Eu quase tudo que eu falei, eu pensava, putz, instantaneamente, sabe? Eu falava algum bagulho, já na hora, assim, na minha cabeça, eu ficava, porra, mas não era isso. Tipo, não era. Olha o que tu falou, que merda que tu falou. Não tô acreditando que tu falou isso, entendeu? Mas eu sabia que eu tava querendo realmente devolver algo ruim, sabe? E depois tinha que lidar com isso, tinha que dormir de noite pensando no que eu falei e tal. E no que falaram pra mim também. Então, né, essa é uma questão, assim, que... ah, de como esse lance da empatia afeta a vida das pessoas, sabe? Não é... É só uma questão de tu refletir sobre as coisas que tu faz e se colocar no lugar dos outros de verdade, assim, de conseguir perceber, de ler. E conforme tu tá fazendo isso, uma das coisas que tu conclui é que nem todo mundo tem empatia, sabe? É uma coisa que tu conclui que tu não pode assumir que todo mundo vai estar pensando em ti, porque tem um monte de gente que vai fazer alguma coisa, vai falar alguma coisa e ela não tá pensando em ti, entendeu? Nem passou pela cabeça dela como é que se sente e tal. E quem tem empatia começa a notar isso, entendeu? Então eu acho que, infelizmente, acho que é um caminho meio que comum que a pessoa tem que se reencontrar com o tempo, porque tu fica tão ressabiado assim e tal com esse negócio que tu pensa, porra, toda hora eu tô de coração aberto, de peito aberto, eu tô me ferrando, enquanto tem um monte de gente que não, com certeza não tá pensando em mim, porque quem tivesse pensando em mim não ia fazer tal coisa, não ia falar tal coisa. Então, né, mas basicamente tu tem que conseguir lidar com isso, conseguir trilhar esse caminho, sabe? Eu me lembro que, por exemplo, quando eu comecei a lidar com questão assim de bullying, sabe, e esse tipo de coisa, eu cheguei pro meu pai para falar com isso, né? Daí eu me lembro que a primeira coisa que ele falou era pra resolver com violência, sabe? Pra dar uma paulada, uma pedrada, uma tijolada, esse tipo de coisa. E eu me lembro, isso daí eu devia ter, sei lá, uns 8, 9 anos de idade, sabe? E eu me lembro que a primeira coisa que eu pensei assim, pô, mas eu não quero, tipo. Eu já me imaginei, sabe, passando por isso, sabe? Pegando uma pedra, enfiando na cabeça de alguém, mas eu não quero dar pedrada em ninguém, tá ligado? Eu só queria que as pessoas me deixassem em paz, eu pensava assim pra mim. Só que, né, eu sabia que esse era o conselho do meu pai, entendeu? Não adiantava. Ele não ia conseguir me dar um outro conselho melhor que aquele dali. E a vida inteira eu cresci com esse conselho na cabeça. E por muitas vezes eu queria exatamente fazer isso, mas infelizmente era um negócio que não tava meio que não cabia em mim decidir, digamos assim, sabe? Por causa que não importasse se eu quisesse, assim, desligar a chave, sabe? Não podia deixar. Foi depois de adulto que hoje em dia, por exemplo, eu consigo desligar com mais facilidade, sabe? Eu aprendi assim que, né, tu não pode estar se importando com tudo o tempo inteiro, porque necessariamente não vai ter, o mundo à tua volta não vai ser assim, sabe?
se tu sempre se importar com tudo que os outros falam, que os outros fazem, achando que eles estão olhando pra ti, levando em consideração quem tu é, tu vai acabar se amargurando demais, porque tu sempre vai achar que as coisas são pessoais, entendeu? Então tu tem que entender, porra, essa pessoa daí não tá nem pensando, sabe? Tipo, se a pessoa te viu, se ela te não viu, sabe? Se ela falou contigo, se não falou contigo, como é que tu vai se sentir se ela fazer ou falar tal coisa? A pessoa nem pensou isso, sabe? Ao mesmo tempo que eu sei que tem sim um pessoal que é diferente, entendeu? Tem sim um pessoal que tem empatia, que desenvolveu empatia, que trabalhou a empatia. Alguns há mais tempo, alguns outros há menos tempo. Mas, né? Então era isso que eu acho que era isso que eu queria falar de empatia. Já fui longe no assunto, mas é porque, né? Esse assunto eu acho que tem muito que ser falado, justamente porque ele é muito mais complexo, sabe? É uma capacidade muito mais ampla do que muitas pessoas fazem parecer, que é só aquela coisa de tu, sabe? Ele só se colocar no lugar do outro. Em essência, essa daí é a frase mais simples que tu pode fazer. Só que muita gente não entende como isso é diferente, sabe? Com empatia, tu se coloca em vários lugares diferentes. Tu se coloca no lugar da pessoa que é legal e tu se coloca no lugar da pessoa que é filho da puta, sabe? Tu tem que saber como é que a pessoa que oprime tá. Como é que a pessoa oprime consegue fazer aquilo lá e por que, que o oprimido sente do jeito que ele sente? Tu tem que conseguir se transportar para vários lugares diferentes, sabe? Inclusive para lugares que tu nunca vai viver, sabe? Por exemplo, assim, se colocar numa pele de um psicopata, sabe? Como é que tu vai entender uma vivência de um psicopata mesmo que tu não seja psicopata? Tu tem que ter essa capacidade, tem que conseguir saber que o jeito que ele vai perceber as coisas que ele vai sentir, as coisas que te afetam não vai afetar ele, sabe? E no meu caso eu sinto assim, até eu uso a minha empatia até para perceber coisas assim, a parte da realidade, por exemplo, eu vou escrever uma obra de ficção, para uma obra de ficção tá realmente fantasiosa, tá realmente fascinante, quando tu for trabalhar conceitos que não fazem parte da realidade, sabe? Tu tem que conseguir trazer alguma verdade naquilo que tu fala ou naquilo que tu mostra, sabe? Se tu vai criar um conceito assim de uma entidade, um monstro, um ser demoníaco, ou poderes mágicos, enfim, capacidades que seres humanos não têm e coisas que a gente não enxerga na vida real, para tu conseguir criar aquilo lá com alguma personalidade, com algum um ponto de uma sensação de realidade que a pessoa que lê, a pessoa que vê, ela consegue, tipo, sem sentir que, porra, isso aqui tem uma força, tem um impacto, mesmo que ela nunca tenha visto isso, nunca tenha lidado com isso, sabe? Porque não existe, porque é ficção. Então é isso daí que a empatia é capaz de fazer, sabe? Te permite te colocar num lugar de uma vivência que nenhum ser humano nunca vai ter, sabe? Passando por uma situação heróica, ou por uma situação de terror, de catástrofe, uma posição que ser humano nenhum jamais vai se colocar aqui na Terra, mas tu tem que ser capaz de levar a tua consciência para lá, se projetar nesse ambiente que não existe, que não é real, digamos assim, mas tu vai sentir-se naquele lugar, tu ainda vai criar aquele espaço, vai criar aquele ambiente, vai conseguir ler aquela percepção, e geralmente é isso que torna uma obra boa, sabe? Na verdade é isso, quando tu consegue ver esse tipo de uma consistência no jeito que aquele mundo funciona, sabe? Ao mesmo tempo, o lance dos personagens que eu tinha dito antes, sabe? Se tu consegue ver que, pô, esse mesmo homem ou essa mesma mulher criou 20 personagens diferentes e esses personagens diferentes parecem diferentes, é porque cada uma dessas pessoas tinha uma persona própria, sabe? Então, ou foi criado por alguém que tem uma inteligência emocional muito grande, ou uma empatia muito grande. E é lembrando que a empatia não quer dizer que a pessoa vai ser santa o tempo inteiro, entendeu? Ela pode, inclusive. E não sei se é possível o cara ser um empata e ser um tremendo pau no cu, porque eu não sei como é que ele vai ficar a vida inteira dele sempre, tipo, fazendo merda e depois ficar o resto do dia triste ou borocochoxo, ou enfim. Porque, né? Meio que é difícil imaginar. A não ser que o cara tenha uma chave que ele consegue desligar legal, ficar 5, 10, 15, 20 anos sem pensar naquilo lá e não sofrer e não. Enfim, não entrar em conflitos existenciais. Mas geralmente quem tem uma empatia desenvolvida assim e tal tu tá em constante assim, reflexão e, né, e diálogo interno sobre várias coisas. Mas é isso aí, espero que quem ouviu tenha curtido o papo. E sexta-feira tô de volta trazendo outro programa sem contexto.